Fala pessoal, professor Felipe aqui. Eu vim falar hoje sobre média, moda, mediana, tá bom? Eu vou usar como dado a lista dos 10 maiores prédios do Brasil, dos prédios mais altos do Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Vou usar aqui agora os dados. Coloquei aqui no Google os 10 maiores prédios do Brasil, uma lista, né? E vou estar arredondando aqui o valor dos prédios sem essa casa decimal, tudo bem? Então, primeiro, os dois primeiros prédios têm 1,91, 1,82, 1,80. Vamos fazer uma lista aqui, ó, né? Prédio 1 tem 1,91 m. O segundo prédio tem 1,91 também. O terceiro prédio 1,82. O quarto prédio tem 1,80. O quinto 1,77, 1,75, 1,70. 1,77. O sexto tem 1,75 e o sétimo 1,70. Opa, aqui é vírgula, né? Oitavo prédio 1,65. Nono prédio e por fim o 10º prédio. Eu tenho 1,63 e 1,61, tá? 1,63, 1,61. Ok, então os nossos dados são os 10, né? 10, vou colocar assim, prédios mais altos do Brasil. Ok. O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente vai ver o que seria média, tá? Então, média seria vou colocar aqui do ladinho, média. Então a gente vai ver esse tema primeiro. Seria o que? Em geral, em média, mais ou menos, os prédios têm que tamanho? Tá? A gente pode ver que eles têm entre 1,61 e 1,91. Tava certo, não tem a vírgula. Tem em média então. Os prédios são altos, né? Eu achei que estava sendo a altura de pessoas. 1,65 aqui, né? Então, em média, os prédios têm que tamanho? Mais ou menos que tamanho esses 10, tá? Então a gente define um número só como média para falar de todos, tá? É mais essa ideia mesmo, que os prédios vão ter mais ou menos esse tamanho. E como que a gente vai saber que número exato seria um número nível ali, um nivelamento? Se a gente nivelasse os valores, quanto seria? A gente deve então somar todos os valores. Então, primeiro passo, a gente soma todos os valores dos prédios. Então, vou fazer aqui, ó. Eu vou somar todos os valores. 1,91 m, 1,90 m não, 191 metros, 191 metros, 182, 180,
177, 175, 170, 165, 163 e 161. Ok, quando a gente soma isso daqui, esse é o primeiro passo. Que número a gente vai ter? Vamos ter a ajuda da nossa calculadora. Então vamos lá. 191, 191, 182, 180, 177, 175, 170, 165, 163, 161. Qual foi a altura média? A altura média não, a soma das nossas alturas. 1755. Então anoto aqui. Isso aqui foi a somatório total das alturas. Mas como isso pode nos ajudar? A gente vai fazer agora como se a gente estivesse distribuindo as alturas por prédio. Então, como a gente somou todos os prédios, a gente vai fazer o quê? Vai dividir agora essa altura que a gente achou por 10, que são os 10 prédios que a gente somou, tá bom? Então vamos ver o que vai acontecer. A gente vai ter aqui 1755. A gente vai dividir esse valor por 10. Quando a gente divide esse valor por 10, a gente vai ter qual valor? Bom, se dividiu por 10, a gente pula uma casa, né? 175,5 metros. Então, esse valor de 175 metros e meio é a média da altura dos 10 maiores prédios do Brasil, ok? Os prédios mais altos, no caso. Tá, então isso quer dizer que os prédios, se a gente tivesse distribuído o valor da altura deles por igual, eles teriam 175 metros e meio, tá? É muito usado esse dado no cotidiano de professores para tirar a nota dos alunos, né? A gente pode usar isso em dados jornalísticos, falar em média quantas pessoas no Brasil estão sendo infectadas por dia. Soma, pega um tanto de dia, em 10 dias, 10 últimos dias, a gente soma os valores das pessoas que estão sendo infectadas por Covid e depois a gente divide, né, pela quantidade de dias. Então, se foram 10 dias somados, a gente divide por 10 depois. Tá? Ó, então aqui a gente fez o que? Somou todos os valores, achou 175, 1755, dividiu por 10, achando o valor da média das alturas, tá? Da altura dos prédios. Beleza. O que eu posso fazer agora com esses dados? Eu posso achar a mediana, tá? A mediana, então, é o que? Eu listo, também são em 2 passos, tá bom? Que a gente vai fazer a mediana. Então, eu vou escrever aqui mediana. Em 2 passos. O primeiro passo é o que? Listar em ordem crescente ou decrescente, tá bom? Então, aqui a gente tem os números em ordem decrescente. Vou anotá-los de novo aqui embaixo, tá? Vou anotar em ordem crescente aqui, mas em ordem decrescente também serve. 191, 190, opa, 161,
163, 165, 170, 175, 177, 180, 182, 191 e 191. Então aqui, ó, é a minha lista, tá? Da altura dos prédios em ordem crescente. Fiz em ordem crescente, mas tanto faz se é crescente ou decrescente. O que a gente vai fazer com essa lista? A mediana, pessoal, é o número que se encontra no meio do seu conjunto de números, de dados, no caso. Aqui, o meu conjunto de dados tem 10 números, então é um número par. O que vai acontecer? Como se a gente tivesse feito uma simetria aqui, ó. Simetria aqui. Eu vou dividir essa lista no meio. O que eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números para esse lado. E 1, 2, 3, 4, 5 números para esse lado aqui. Ok. O que acontece? Quem é o número que se encontra no meio? Bom, o número que se encontra no meio são esses dois aqui. Não tem apenas um número no meio da minha lista, tá? Por quê? Porque essa lista de números é par. São 10 números, então são 5 pares de números. Por isso que tem 5 para um lado, 5 para o outro. O que acontece? O meio aqui também é um par de números, ok? Daí, a minha mediana, então, é como se a gente colocasse aqui no meio, então, uma média entre esses dois. Então, eu vou somar 175 mais 177 e vou dividir por 2, que vai resultar em 176, tá bom? Então, 176 é a minha mediana. Olha o que acontece. Se eu excluo um número da minha lista, então, se a gente excluir aqui, ó, vou apagar, tá? Não, vou apagar só isso aqui. E agora eu vou copiar minha lista. Certo? Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou excluir um número dessa lista. Vou excluir esse primeiro número aqui, ó. Então, o prédio, o 10º prédio mais alto eu excluí. Não está na nossa lista. Então, essa é a lista dos 9 maiores prédios. Se eu traço uma linha aqui de simetria, vou só separar aqui. O que acontece? Olha aqui, ó. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4 para esse lado. 1, 2, 3, 4 para esse lado. E no meio se encontra esse número 177. Logo, se eu tenho essa lista de 9 maiores prédios, a minha mediana é o número 177. Então, na mediana, fica mais fácil quando o número é ímpar, porque você já tem de cara ali a mediana. Quando o número é par, a gente tem que fazer a média dos dois números que estão ali no meio, tá? Se a sua lista for muito grande, tipo assim, faz de conta que a gente tem 99 prédios, né? Qual que vai ser os dois números? Em que local que vai ficar a minha mediana, né? Vai ficar no 44 ou no 45, né? No 44º lugar ou no 45º lugar vai ser a mediana. Vamos pensar aqui, ó, nesses 9 que estão aqui.
a gente sabe que a mediana é 77. 1,77. Em que local que ele está? Ó? Ele está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Por que ele não está no quarto? Porque ele não é no meio. Aí a gente repara, ó, que para cá também, ó, tem 4. Então, para calcular essa mediana aqui, a gente podia pegar, se eram 9 prédios, a gente soma 1, 10. A metade de 10 é 5. Então, minha mediana vai estar no quinto número. Como eu estou aqui ó, com 99 números, aqui hipoteticamente, a gente pega 99, soma 1, que vai dar 100, divide por 2. Então, a gente vai ter o quê? Opa, coloquei errado aqui, né? 49 ou 50. A gente vai ter aqui 50. Então a minha mediana vai estar no 50º lugar. Então eu vou lá na lista, pego o número que está na posição 50 e ele vai ser a minha mediana. Tudo bem? E se ele fosse aqui par, né? Aqui a gente viu que o par, a gente pegou esses dois números aqui, ó. O quarto e o quinto número. Não, o quinto e o sexto número, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O quinto e o sexto número. 1, 2, 3, 4. Então, para saber que seria o quinto e o sexto número, a gente pega a metade e o mais 1. Tudo bem? Então, ó, mediana são os números que se encontram no eixo de simetria da lista, no meio da lista, né? Se for uma lista de números com pares, tem que pegar dois números e tirar a média. Se for um número só, ele é a mediana. Gente, usando ainda a minha lista, a gente vai falar de moda. Opa. Tá bom? Moda. Essa moda aqui, ó, é a mesma moda que a gente fala na moda de roupa, na moda fashion, tá? O que seria a moda? Moda seria o que você mais vê por aí, né? O que está na moda? Se é boné que está na moda, bastante gente vai ter que estar usando boné. Se só uma pessoa usa boné, não fica na moda. Se vestido está na moda, bastante pessoa está usando vestido. Se não, vestido não está na moda. Se só uma pessoa estiver usando, não está na moda. Então, moda aqui em estatística, vamos dizer assim, é o que? Quando temos um número que aparece várias vezes, mais vezes do que os outros, tá? Não precisa ser uma quantidade certa. Nesse caso, a nossa moda é o número 191. Por quê? Ele aparece duas vezes, enquanto os outros não aparecem nenhuma vez a mais. Só aparece uma vez. Então, 191 é a nossa moda, tá? Então, espero que vocês consigam fazer as atividades agora com essa explicaçãozinha a mais. E é nóis. Valeu!